Essa é a vista que eu tenho todos os dias da janela do meu apartamento desde que me mudei para Gramado. E sempre que eu observo essas ovelhas, meu coração volta para a palavra ministrada no último culto que a gente esteve em São Paulo antes da nossa mudança. É impossível olhar para elas e não lembrar de algo tão simples, mas tão profundo. A ovelha é totalmente dependente. Ela é frágil, indefesa e precisa de um pastor para guiá-la, alimentá-la e mantê-la segura. E pensando nisso, eu percebo o quanto a gente também é assim. Nós também precisamos de um pastor, precisamos de Jesus, porque existem caminhos que sozinho não saberíamos percorrer, decisões que não conseguiríamos tomar com segurança e batalhas que sem ele seriam pesadas demais. E quando chegamos em Gramado e vimos que essa seria a nossa vista todos os dias, senti Deus falando ao meu coração de uma forma tão clara: eu continuo cuidando de vocês. Em meio a uma mudança tão grande, tantas incertezas e tantos desafios, ele permaneceu como sempre foi, presente, fiel e cuidadoso. Olhar para essas ovelhas também me faz lembrar que cada uma delas importa, a que permanece no rebanho e a que se perde. E quantas vezes somos nós essa ovelha que tenta seguir sozinha, que insiste no próprio caminho, foge da direção de Deus e sem perceber se coloca em risco. Uma ovelha sem pastor pode se perder facilmente, pode até se alimentar daquilo que parece bom, mas que na verdade é um veneno. E isso me faz pensar, será que temos permitido que Deus realmente pastoreie a nossa vida? Porque muitas vezes a gente só quer a promessa, mas resistimos à direção, queremos a proteção, mas fugimos da correção. Só que nem toda direção de Deus vai parecer confortável, embora toda direção dele seja segura. Às vezes, antes que a ovelha se afaste demais, o pastor lança uma pedra perto dela, não para machucá-la, mas para fazê-la voltar, para protegê-la. E quantas vezes também vivemos essas pedradas de Deus, na forma de correção, confronto, limites ou processos que não entendemos na hora, mas que ainda assim continua sendo amor, porque Deus corrige quem Ele ama. Ele nos chama de volta antes que a distância nos destrua. No fim, o Salmo 23 não é só um texto bonito, é sobre dependência, é sobre reconhecer que sem o pastor nos perdemos, que somos frágeis, limitados e que precisamos todos os dias de direção, cuidado e presença. Essas ovelhas da minha janela têm me lembrado constantemente que Deus continua sendo meu pastor, em São Paulo, em Gramado, nas mudanças, nas incertezas e em cada nova estação. E se Ele continua sendo meu pastor, então eu posso descansar, porque a ovelha que está perto do pastor pode até passar por vales, mas nunca caminha sozinha.